Este espaço está aberto hoje para debater mais um assunto polêmico: a Comissão da Verdade. Na terça-feira, houve uma reunião em Brasília sobre a Comissão Nacional da Verdade, cujo objetivo é esclarecer denúncias de tortura, mortes e desaparecimentos no período de presidentes militares. A ministra secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, argumenta que o Brasil é uma democracia consolidada, mas ainda tem uma lacuna: o direito à verdade e à memória. O projeto de lei que propõe a instalação da comissão está no Congresso desde o ano passado. Nós convidamos para debater esse assunto Gilson Cardoso, coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e o almirante Veiga Cabral, que está em nosso estúdio no Rio de Janeiro e é presidente do Clube Naval. Gilson, discutir agora o passado não é reabrir velhas feridas? Olha, Alexandre, e também ao almirante, eu considero que o Brasil tem avançado significativamente na questão da sua democracia, aí, particularmente na sua luta por direitos humanos. Existe, de fato, um avanço enorme que a gente tem que sempre reafirmar. Mas eu considero que se você não discute essas questões, né, que são elas durante o período da ditadura, acho que a gente corre o risco da gente começar a não combater, a não fazer avançar ainda mais a nossa democracia, a gente começar a não atacar de frente a questão da impunidade. Você acha que fica assim alguma coisa presa ao passado? Fica presa, sabe, Alexandre, e não é só que fica presa, parece que você dá um salto na história, né? Então você vem com a história do país e em determinado momento você salta aquela história. Almirante, eu gostaria de saber a sua opinião como presidente do Clube Naval sobre a Comissão da Verdade. Alexandre, eu acho que realmente concordo que os tempos de hoje nós progredimos, a democracia está aos poucos cada vez mais se consolidando, já que há interesse de algum setor da sociedade de se averiguar o que se passou no período dito de ditadura, vamos fazê-lo. Eu não sou ao contrário a se debater o assunto, mas acho importante que haja também o contraditório, ou seja, que todas as partes sejam ouvidas. A parte que era de esquerda com a parte que era de direita naquela época. Porque hoje em dia, vamos dizer, testemunhas daquela época, do lado da direita, os grandes, vamos dizer, os mandantes da época, o governo da época, todos eles que eram governo naquela época já estão mortos. Então, os que sobraram deste lado, hoje em dia, são pessoas de 70 anos, cerca de 70 anos. Já o outro lado, que vamos chamar esquerda, é um pessoal que na época era um pouco mais jovem e é o pessoal que hoje, grandes representantes, estão aí na República, estão no governo. Gilson, então ouviu o outro lado também, por exemplo, a bomba no aeroporto dos Guararapes, assaltos a bancos, sequestros, essas coisas. Você acha que isso também precisa ser mais esclarecido? O problema é o seguinte, é que essas pessoas que lutaram pela democracia, que não era só pessoa de esquerda, acho que existia no país naquele momento, que a gente chamava de pessoas que queriam a democracia, né? Nem todo mundo pegou em arma naquele momento, e nem todo mundo era de esquerda naquele momento, que éramos contra a ditadura e a favor da democracia. Nós estamos falando aí ao redor de 400 mortos, um pouquinho mais que houve durante o período todo dos dois lados. Sim, eu estou querendo dizer que nem todo mundo era de esquerda, né, naquele momento, e talvez nem todo mundo era de direita na Forças Armadas. Eu considero que, eu não acho hoje que se nas Forças Armadas hoje, que para mim tem um papel fundamental na democracia, que todo mundo pensa igual dentro das Forças Armadas. Eu não acho isso. Eu considero que essas pessoas que lutaram pela democracia no Brasil, contra a ditadura, elas já foram penalizadas. Muitas delas foram presas, muitas delas foram banidas do país, muitas delas foram torturadas. Tem alguns que não podem até hoje entrar nos Estados Unidos? Exatamente. E muitas delas foram, estão desaparecidas. Eu acho que então as Forças Armadas deveriam dizer assim, olha, que se investigue e que se puna aqueles que foram responsáveis, que torturaram, que ocultaram o cadáver. Isso não pode. Entendeu? As pessoas que estão nos escutando aqui, os parentes dessas pessoas, sabe, os parentes das vítimas, precisam
de enterrar os seus mortos. Elas precisam saber o que houve com É uma os seus questão entes. humanitária. É humanitária, não é nem de direita nem de esquerda, sinceramente. Mas ninguém Almirante. é contra isso, Alexandre. Sim. Pode falar, Alexandre. Não, eu queria estou vendo perguntar. aqui que os dois lados, é uma coisa muito positiva, defenderam a democracia, ou dizem ter defendido a democracia, né? Todos nós defendemos a democracia, Gilson e Alexandre. Agora, o que nós advogamos, eu não quero tomar partido de um lado ou do outro, eu quero falar da democracia do povo brasileiro. Nós não podemos nos esquecer que aquele movimento em 64 não foram as Forças Armadas que tomaram a iniciativa. Ela foi apoiada e foi estimulado pelo povo, pela classe brasileira, pela classe média, pela igreja, por vários setores da sociedade que se empenharam. Um general que tinha estopim curto, que foi o estopim, né? O Mourão, lá em Juiz de Fora, né? Mas isso consequência de um movimento grande que houve na sociedade de então. Então a gente tem que analisar o momento histórico em que se passou. Hoje nós estamos em outro clima. É como diz o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Nós estamos remexendo uma coisa, eu concordo que deva se apurar onde estão os parentes dos hoje sobreviventes e descendentes daqueles mortos. Eu não sou contrário a isso, nós não somos contrários. Agora, não podemos querer punir pessoas que estavam naquele momento fazendo um serviço, eu considero um serviço para o nosso país, já que foi chamado pela sociedade para intervir, e não fazer nada do outro lado, que também teve sequestro, teve assalto a banco, teve denúncias, teve dedo duro, teve de tudo do outro lado também. Então estamos com uma distorção. Nós não temos perspectiva histórica para ainda analisar esse movimento. Por quê? Porque um lado está muito rancoroso, tem muito ainda sentido de vingança contra aqueles que, segundo eles, fizeram a Revolução em 64. Então nós não temos isenção de espírito, nem de um lado, nem do outro. Então, enquanto não houver isso, a Comissão da Verdade, se tiver só representante de um lado, ela é uma comissão da meia-verdade. Ela não é uma comissão, ela não vai portar, vamos dizer, eticamente e com credibilidade para uma pessoa isenta. Ela tem que ter membros isentos de um lado e de outro, para poder ter credibilidade no nosso país. E essa história, com 50 anos, quase 50 anos de jornalismo... Quase 50 né? anos. Então, a juventude hoje não sabe nada sobre isso. Então, só um lado fala, fica tudo distorcido. Não é justo isso. E os que mandavam na época já estão mortos, não podem se defender. Entendeu? Agora, que deva se apurar onde estão os mortos, eu não sou contrário a isso. Só o contrário a fazer uma punição de um lado e não ter do outro. Porque a gente sabe muito bem que houve sequestro, houve raptos, houve assalto a banco, houve muita coisa aí no meio. E só se soltou porque conseguiram ir embora, o pessoal que sequestrou foi para fora do país e aí libertaram os embaixadores, essa coisa toda que estavam presos naquela ocasião. Então há que ser feita justiça. Agora, sob o ponto de vista da lei de anistia, Gilson, que valeu para os dois lados, como é que você vê isso? Olha, a lei da anistia, me parece que o Almirante também não é contra, não está sendo contra, né? Não, a lei da anistia? Não, eu sou a favor da lei da anistia. Eu estou falando do projeto que está lá no parlamento, né? Não, estou falando da lei que está em vigor. Sim, a lei que está em vigor. Eu costumo dizer que essa lei, nesse momento, porque, Alexandre, eu trabalho com a seguinte visão. Existem leis que ela vem para proteger o cidadão e tal, mas nem todas as leis ela protege o cidadão. Um exemplo, existe lei hoje no Brasil, no país, ainda são ainda daquele tempo da ditadura. Existem várias leis assim, né? Nós do Movimento Nacional de Direitos Humanos, somos a favor que essas leis sejam todas rediscutidas. O seu movimento, só para esclarecer as pessoas, o seu movimento coordena vários movimentos estaduais e regionais. Exatamente, a nível do Brasil, né? Coordena várias instituições, né? Filantrópicas, etc. Então, a gente entende que essa coisa tem que ser discutida dessa forma, sabe? Eu acho que essas leis que são da época da ditadura, elas não coagulam mais com o momento que nós estamos vivendo. Quando eu falo nós estamos vivendo, estou falando da nação. Hoje, por exemplo, o Almirante está falando, só se eu ouvir um lado.
Eu acho o contrário. Quem tem mais voz ainda no Brasil não somos nós que queremos que a justiça seja feita, que não haja impunidade no Brasil. Eu acho que aqui agora, nesse momento, não. Tem o Alexandre conosco e tem o Mirante. E tem eu aqui, que não represento todos os movimentos, evidentemente que não, ninguém representa, mas represento concretamente um movimento de 400 entidades a nível nacional. Isso eu posso E dizer viva que a contradição, né? Porque Exatamente. contradição a gente vai Então encontrando nós estamos os aqui caminhos. discutindo isso. Nós temos que ter um certo cuidado, assim, o Almirante fala dessa coisa que as pessoas que torturaram naquele momento foram mortos. Mais uma razão, Alexandre, mais um motivo, Almirante, para que as Forças Armadas digam assim, então investiguem, entendeu? Investiguem e punam aqueles que torturaram, aqueles que ocultaram o cadáver, sabe? Aqueles que cometeram crime de lesa humanidade, que é a tortura. E isso não é só isso, característica não é? só de um lado, né, ô Gilson? Sim, claro que isso não. Isso é uma coisa Almirante. que vamos ser justos. Sim. Quando se está numa guerra, como está agora lá o Líbano... A primeira tem lá um vítima é a rebelde e verdade. tem o governo. Ah. Então tem que se analisar os dois Não, lados. claro, O crime se Almirante. comete dos dois lados. Por isso nós estamos aqui, Dos né? Eu dois acho lados. que a Globo News nos deu essa Concorda? oportunidade. Nós somos privilegiados de estar aqui. Existe aquela frase, agora não me recordo quem a pronunciou, de que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Né? Porque cada lado tem a sua verdade. Então, agora, eu A guerra gostaria... acabou, não é? Como é? Aquela guerra que nós estamos nos referindo aí, guerra entre aspas, é que ela acabou. Então agora, sim, claro. se querem esclarecer, tem que ser dos dois lados, eu reinsisto nesse ponto. Tem que ser dos dois lados. Porque do outro lado houve muito crime, sim, houve sequestro, houve tortura Mas também do outro lado. as pessoas foram punidas, houve assassinatos. Essas Não, mas pessoas tá foram sendo- punidas. Não, mas peraí, mas tem gente que está saindo aí ganhando, vamos dizer, indenizações e salários milionários, enquanto que do outro lado... Tem gente que nem se meteu em nada e está ganhando. Aquele civil, aquele que estava lá em Guararapes, aquele negócio do Guararapes que o Alexandre Garcia acabou de dizer aí, que jogaram uma bomba num Tem um dia jornalista o Costa que Silva ia morreu lá. E morreu lá, o pobre, um embrulho que estava no aeroporto, o sujeito foi pegar, não sabia o que era, explodiu, o sujeito, morreu, aquele almirante Nelson Fernandes faleceu, estava lá para receber o candidato, Almirante, que era o Costa Silva, e um rapaz lá, um civil, ficou sem perna e hoje recebe um salário mínimo. Mas, Almirante, Agora, eu queria... Qual é a justiça desse lado? Eu queria pedir só um momentinho, que eu inclusive quero contar um depoimento de Lionel Brizola, que foi beneficiado com a anistia, mas depois do nosso intervalo comercial. Já voltamos.